Eu sou o Daniel Ruman, da Construtora Aliança aqui de Indaiatuba. E a gente está aqui hoje para mostrar os detalhes de mais um projeto que a gente está entregando aqui nesse condomínio que chama Maria Cândida. E em mais 30 dias a gente vai estar com essa casa concluída e hoje a gente vai mostrar os detalhes de tudo que a gente fez para você. Então nós estamos aqui no condomínio Maria Cândida. Ele fica localizado no centro da cidade de Indaiatuba. Esse condomínio é formado por lotes de 300 metros quadrados e nesse lote aqui a gente fez uma casa de 290 metros quadrados. É uma casa assobradada com 3 suítes em cima e foi feita a pedido de um cliente que não é da cidade, ele é de São Paulo e está de mudança para cá. Se a gente for fazer uma análise já inicial aqui da entrada da casa, a gente vai perceber que logo no acesso principal dos carros e de pedestres, a gente já tem a aplicação de um tipo de produto que dá um acabamento super moderno para a casa. Isso aqui a gente chama de fungê, que nada mais é do que um monte de grãos de pedra que estão aglomerados e fixados aqui no piso, e o cliente consegue escolher a tonalidade do grão que ele vai usar para também fazer desenhos. Esse cliente escolheu esse tom de cinza, e aqui na entrada de pedestre, se você olhar, com o mesmo tom de cinza, só mudando a aglomeração que a gente faz dos grãos, a gente consegue mudar e fazer desenhos de tons. Ó. Tem um tom mais claro, um tom mais escuro, e aí faz esse contorno e dá um charme legal para a entrada da casa. Um piso como esse aqui, ele custa R$120 o metro quadrado para você aplicar. E ele é super funcional porque ele é resistente ao trânsito de carro, ele é fácil de lavar e ele não demonstra sujeira. Então ele funciona super bem para entrada de carros e entrada de casa. Se a gente avançar um pouquinho mais, dessa linha preta aqui, que é uma linha de granito, que é a transição do que é o piso externo já para a área interna da garagem, aqui a gente já adota uma solução com um porcelanato. Esse é um porcelanato de bom padrão, mas é um porcelanato super acessível, fácil de achar em qualquer loja, em qualquer marca. Um piso como esse aqui, você vai gastar perto de R$120 também o metro para aplicar, e ele é um acabamento mais liso. Aqui já por ser uma área mais interna, dá para uma criança brincar, dá para sentar. Aqui já mais rústico, aqui já mais liso. O fato de ser rústico aqui também facilita muito a não derrapagem de carros, porque aqui a gente está numa rampa e aqui a gente já está numa área plana. Se a gente avançar um pouco mais, a gente vai achar essa pedra aqui, que é um basalto filetado. Isso aqui é uma pedra natural, ele é todo cortado, tanto na altura quanto na largura dele, ele tem diferentes tamanhos que dá esse movimento de profundo e de raso, que faz essa coisa parecer uma parede natural. Nesse caso aqui ainda, a arquiteta, ela pensou em a gente integrar na pedra elementos modernos, que são esses LEDs, essas fitas de LED, que saem da parede e emenda com o teto, gerando um efeito super moderno para a arquitetura da casa. Uma parede como essa daqui, um piso, esse revestimento basalto aqui, esse já tem que comprar em fornecedor especializado, e a aplicação num revestimento como esse aqui vai custar da ordem de R$250 o metro quadrado, mas é um elemento natural, que você mistura com os elementos industrializados, que dá esse efeito de arquitetura super legal para frente da casa. Uma solução que melhora muito o padrão da casa e dá muita elegância para a arquitetura é a elevação dos pés direitos, que é a altura entre piso e teto que a gente consegue nos ambientes. Então, em lotes mais confortáveis, onde você vai fazer um sobrado, a gente consegue posicionar os quartos mais para um lado da casa e faz com que a sala tenha um pé direito que vá quase a 7 metros de altura. Isso gera várias coisas boas. Dentro da casa gera uma sensação de conforto e de espaço, e na fachada gera um elemento vertical, que é essa pele de vidro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa pele de vidro compõe com modernidade um vidro reflexivo, um espelho. É uma peça que tem 7 metros de altura, então ela dá muito padrão para a fachada da casa. Ela é aplicada com uma película na frente que também não dá transparência, ou seja, quem está fora não está vendo o que está acontecendo dentro e quem está dentro vê o que está acontecendo fora. Uma peça como essa daqui, o cliente pagou R$20 mil para instalar e deu esse baita impacto na fachada da casa e elevou demais o padrão de arquitetura, que é o que a gente buscava para essa casa aqui no Maria Cândida. Agora a gente está aqui na entrada principal da casa. E aqui a gente fez um investimento bem grande numa porta de entrada que fosse também imponente. Havia uma especificação no projeto de que essa porta tivesse esse visual ripado, que é uma coisa super em voga, está na moda, a maioria das casas hoje tem esse visual ripado. E como o arquiteto queria os tons mais escuros, em preto, a gente fez a opção de fazer de alumínio com esse desenho ripado.
Então tem aqui partes mais altas, partes mais baixas que dão esse elemento. Essa é uma porta que também tem uma vantagem de ser resistente à água. Quando você for fazer uma porta externa da sua casa, que está exposta à chuva, a vento, a sol, a intempéries, ela acaba sendo agredida por essa variação do clima. Uma porta de alumínio é para sempre, ela não sofre com água, ela não sofre com calor, ela vai estar aqui desse formato que está aqui a vida toda. Essa porta também tem um diferencial que ela é mais larga do que as portas normais, então ela tem 1,20 m de largura e ela é uma porta piso-teto. Na hora que eu abrir ela, vocês vão perceber que ela gira inteira e o vão de entrada fica bem imponente e condizente com o padrão de arquitetura que a gente queria para essa casa aqui. Ó, aqui o que eu falo do piso-teto, a porta gira inteira e se vocês repararem, ela não gira a partir de dobradiças, ela tem um pivô aqui no chão e outro em cima, então ela dá uma abertura plena e o vão de entrada da casa fica bem confortável, bem imponente, de acordo com o que o arquiteto e o cliente gostariam de ter. Se a gente for olhar com mais profundidade para os detalhes dessa porta, ela tem também uma fechadura super moderna. Essa fechadura ela tem tecnologia de leitura facial para abrir a porta, tem a leitura da digital e ainda tem a senha. E ela conversa com o cliente, quer dizer, ela vai anunciar quem está chegando. Se você tem problemas de perder chave, seu filho está para a rua, a hora que o seu filho, ou você, ou sua esposa, ou seu marido chegar em casa, pondo o dedo, pondo a facial, a fechadura vai reconhecer o proprietário e vai destravar a porta e vai permitir a entrada. Um negócio super bacana e que não é um investimento tão caro. Uma fechadura como essa custa da ordem de R$ 1.500. Já a porta, o kit completo de porta nesse padrão de alumínio preto, vai custar R$ 9.000 para instalar. Então esta porta, que é o principal local de entrada e saída e aonde todas as suas visitas vão ver, é um investimento de R$ 10.000 e fica logo de cara para a rua para todo mundo olhar. Agora a gente vai tentar detalhar um pouquinho das coisas internas que esse projeto oferece. Como eu havia dito do lado de fora, a questão do pé direito duplo dentro da sala aumenta muito a sensação de conforto e dá muito padrão e elegância para casa. Então aqui a gente já está do lado de dentro dessa grande janela, que a gente chama de pele de vidro, e dá para ter ideia, a partir da dimensão dela, do quanto ela traz de luz para dentro. Dá para ter ideia também da visão que você consegue ter do lado externo da casa, que é uma coisa muito bacana. E o quanto a sala cresce em dimensão, tendo altura e tendo bastante iluminação. Para integrar bem com esse elemento aqui, dentro da casa, a especificação do piso e da parede é uma coisa que faz muita diferença. Esse daqui é um porcelanato 90 por 90. É um piso também que está numa tonalidade que está super na moda. Para aplicar um piso como esse daqui hoje, o investimento é da ordem de R$ 150 um metro. É um piso de um ótimo padrão, ele produz juntas bem fininhas e dá essa sensação de elegância numa tonalidade de cinza que acaba combinando com os elementos da parede, que a gente tem uma cor de cinza bem clarinha na parede também, para dar uma amenizada na tonalidade do piso, que é um cinza mais forte. E por conta da gente ter esse paredão, esse pé direito duplo, tão alto assim, ele permite a gente aplicar dois elementos que deixam a arquitetura mais sofisticada. Se a gente reparar aqui, esse elemento de cimento queimado, ele é quase que uma parede falsa. A gente faz isso aqui com umas placas de gesso, então a gente dá um pouco de volume para a parede, depois a gente aplica uma pintura de cimento queimado. Pelo fato de ter esse afastamento, a gente consegue fazer a iluminação embutida. Se a gente olhar mais no alto aqui, você vai ver que tem um elemento de LED iluminando bem a meia altura aqui da parede da sala. Melhora muito o padrão de arquitetura da casa, dá uma quebrada na verticalidade da parede e melhora o padrão de arquitetura. Junto com isso, a arquiteta especificou essa incrível escada, que a gente chama de escada jacaré, que ela a estrutura de concreto dela vai fazendo o desenho dos degraus. E no acabamento, houve um investimento bastante significativo do cliente, porque ele queria que a escada fosse uma escada que tivesse um tom de branco, ultra branco, com pouquíssimas manchas. E aí o produto que a gente escolheu é esse quartzo, que é uma mistura de pó de quartzo branco, e a gente aplicou ele aqui. Isso aqui é uma pedra, é o mais branco que se consegue chegar em pedras. Então é um quartzo branco Zeus, que a gente chama. Uma escada como essa, com esse nível de acabamento aqui, custou R$ 30.000 para ser executada e deu esse padrão de acabamento. Para que a gente não perdesse a beleza da escada, o guarda-corpo que foi escolhido é um guarda-corpo de vidro, totalmente de vidro. Ele tem só algumas pinças que seguram ele, para que a escada pudesse ficar 100% visível. Então o vidro dá essa transparência,
ao mesmo tempo em que dá segurança. É um vidro temperado bastante reforçado, então ele faz esse elemento lateral e aquele que vai lá para cima. Esse guarda-corpo de vidro aqui, ele custa R$8.000 para ser instalado e dá esse acabamento super transparente, deixa a escada em evidência e faz com que a escada seja quase que o principal elemento de arquitetura nessa sala de estar. Uma das coisas de tecnologia que estão sendo muito usadas nas construções modernas hoje são as questões ligadas à automação. Então há muito investimento em automação, digitalização da elétrica, do ar-condicionado, da cortina, do aquecimento. E essa casa aqui, a gente fez uma solução junto com o cliente, que é uma automação, mas é uma automação muito mais acessível e você não precisa fazer aquele super investimento que os projetos complexos de automação exigem. A gente instalou na casa inteira esses interruptores que eles são touch. Então basta um dedo e você desliga uma luz, basta outro dedo e você acende uma luz. E ele ainda dá o aviso com a corzinha dele, se ele está azul, se ele está branco, se a luz está acesa, se a luz está apagada. Além de ser touch, de dar esse visual super moderno, ele é o Wi-Fi também. E com ele, só fazendo investimento nesse interruptor, você consegue também controlar a iluminação da sua casa pelo celular. E se as pessoas acham que investir em automação é uma coisa complicada e cara, um interruptor como esse aqui, uma pecinha dessa custa R$80. Então essa solução é uma solução super moderna e é acessível. E que também não envelhece, porque muitos dos investimentos em tecnologia, quando a casa ficar pronta, a tecnologia já ficou ultrapassada. Como aqui é só um interruptor, ele é touch e Wi-Fi. Você controla no seu celular e não tem mais a tecla. R$80. Se no tempo esses interruptores tiverem que ser substituídos por coisas mais modernas, o investimento feito não fica perdido. Falei da escada há pouco, que é uma escada com design que destaca e chama muita atenção, mas aproveitar o espaço gerado pelo pé direito é uma das coisas importantes. E a iluminação faz toda a diferença. Nesse caso aqui, como o pé direito era bastante alto, ele abriu espaço para uma peça decorativa, uma iluminação com uma peça de design que contribui para a iluminação, mas ela não é fator fundamental para que a iluminação da sala funcione. Ela é só uma peça que vai se destacar e que vai chamar a atenção aos olhos de quem estiver visitando. A iluminação mesmo, aquela que é difusa, que precisa iluminar o ambiente, ela está lá em cima, embutida lá no forro. Também tem um cuidado com os desenhos, com as formas, mas a grande peça decorativa é esse lustre que está no meio da sala. No nível térreo a gente tem essa sala de estar com o pé direito duplo e a gente vai ver também que a arquiteta pensou numa funcionalidade. Esses clientes trabalham em casa, então a gente tem uma área de um escritório aqui que está integrada com a sala e também gera bastante privacidade porque ela está virada para quem está do lado de fora da casa. Aí isso tudo está integrado com a parte da cozinha e da área de jantar. A gente tem um lavabo aqui do lado direito. E a cozinha também já com os conceitos modernos de arquitetura, que é essa coisa da cozinha aberta, integrada para que quem estiver cozinhando, quem estiver fazendo esse trabalho, participe da conversa, participe do dia a dia com as pessoas. Essa cozinha é uma cozinha aberta, tem essa grande bancada em preto, que é uma bancada num granito São Gabriel preto, e ela tem uma particularidade. Ela não é uma bancada polida. A maioria das peças que vocês vão encontrar nas cozinhas de hoje, ela recebe um polimento. É uma máquina que deixa brilhante como fosse um espelho. Ela tem um acabamento mais rústico, a gente chama isso de velvet. Ela dá um acabamento mais rústico e dá um aspecto super legal para casa, foi uma escolha do arquiteta. Esta bancada aqui, do jeito que ela está hoje aqui, ela custou R$4.000 e deu esse efeito, e ela pode ficar exposta para todo mundo ver, não é uma peça que você precisa esconder, dado a escolha desse padrão de acabamento super moderno que o arquiteto escolheu. Um outro cuidado que essa cozinha tem também é o cuidado com os detalhes. A gente fez aqui um elemento que a gente chama de roda-meio. O que é isso? Essa bancada aqui está projetada para receber um cooktop aqui embutido, e dessa altura para cima vai receber os armários embutidos. Então a gente passa essa cerâmica, que é uma cerâmica super sofisticada. Ela custa R$150 o metro para instalar, e na hora que o armário estiver compondo aqui junto com a bancada, além de gerar durabilidade, porque é uma área que tem gordura, que tem sujeira, ela dá um aspecto visual super bacana, porque vai estar sendo vista por todo mundo que estiver na sala. Então teve esse cuidado desta parede aqui, receber esse revestimento em cima da bancada. Um outro detalhe da arquitetura dessa cozinha, que também favorece muito a integração da família ou das recepções que você for fazer na sua casa, é que a cozinha está integrada com essa área onde vai receber
a mesa de jantar, que é uma área bem confortável, bem espaçosa, e é permitido fazer a integração, do jeito que está pensado, com a área de churrasqueira e a área externa. Se vocês me acompanharem aqui, ó, a gente abrindo essa porta, a gente vai gerar uma integração completa, é uma porta que recolhe inteira, a gente vai gerar a integração de toda a cozinha da sala de jantar com a área da churrasqueira. E aí um detalhe que faz você perceber que está numa área de churrasco e não mais numa área moderna, é a troca do acabamento. A gente aplicou nessa parede um revestimento de tijolo rústico. Então ele dá a clara sensação de que você saiu do moderno para uma área de churrasco. A aplicação desse tijolo, ele é um tijolinho de barro, são umas plaquetas de tijolo de barro queimado em forno. Esse tijolinho aqui custa R$180 o metro para aplicar. E ele dá essa clara sensação de uma área mais rústica, mais a ver com churrasco, mais a ver com festa, com uma área externa da casa, apesar de ter a possibilidade da integração com a casa. A gente gastou para fazer uma parede como essa aqui, que tem 6 metros quadrados, custou R$1.200 para fazer. É um negócio que vale super a pena e dá esse aspecto de área de churrasco. E uma porta de alumínio como essa, que tem essa quantidade de folhas e que corre inteira, é um investimento que o cliente fez aqui de R$7.000 para instalar. E também é uma porta que vai do piso até o teto e que recolhe inteira. Então a gente fala muito da integração de dentro para fora, mas também é possível a não integração. Você tem um churrasco aqui junto com a área de piscina, mas com a porta fechada, você isola o ambiente interno também, caso essa seja à vontade. Aqui a gente está na área externa, efetivamente, da casa, que é a área de lazer, onde tem essa piscina, que é o principal elemento de arquitetura que ocupa esse quintal, né? A gente está integrado com a churrasqueira, integrado com a sala de almoço ou sala de jantar. E ela tem algumas escolhas de acabamento aqui também que eu acho que são relevantes para o sucesso do projeto. Esse piso claro que a gente coloca aqui, ele tem uma grande vantagem com relação a outros pisos, que é um piso claro, ele não absorve calor. Como essa aqui é uma área que as pessoas vão poder andar descalço para entrar na piscina, para sair da piscina, além dele ser antiderrapante, ele é um piso que não esquenta. Então num dia de muito calor você consegue sair da piscina, ficar descalço, ter a sua cadeira, a sua espreguiçadeira e tá confortável. Esse piso aqui é um piso que custa, para instalar do jeito que ele está aqui, R$180 o metro. Mas ele dá essa sensação de beleza por ser claro e dá um super conforto para que a pessoa possa usar sem se preocupar com a queimadura dos pés. Caminhando para o andar de cima desse sobrado, a gente vai ver que a casa foi pensada para ter 3 suítes. Das 3 suítes, a gente tem 2 delas que são aqui viradas para o fundo da casa. São 2 suítes iguais, replicadas, que vão funcionar com os 2 filhos do casal. São suítes completas, com closet, com banheiro. E aqui na frente da casa, com uma varanda, com banheiro mais completo, a gente tem a suíte master. A primeira coisa que a gente nota quando chega no andar de cima é a mudança de especificação de material. Se a gente olhar o piso, ele já ganha uns tons mais madeirados, que tem a ver com o conforto térmico, a coisa do descanso. A gente está no andar de cima, apesar de não ser madeira, isso aqui é um piso vinílico. Ele é um produto moderno também, ele é resistente à água, ele é atérmico, ao passo que o porcelanato, para você andar descalço no frio, você vai sentir a temperatura mais fria. Nesse piso, você não sente. Então ele é um piso, do ponto de vista térmico, para andar descalço, para quartos, funcionam super bem. Esse piso aqui custa uns R$130 o metro quadrado instalado. Um outro detalhe de acabamento, que tem a ver com os processos modernos de construção, são as portas de madeira. Essa é uma porta industrializada, ela chega na obra já pronta, já pintada. Então você não vai perceber marca de pincel do pintor, não tem interferência do carpinteiro, do marceneiro da obra, que às vezes risca, às vezes erra um corte. Ela já vem montada assim da fábrica e a gente encaixa no vão. Acaba que tem um acabamento de pintura perfeito, não tem nenhuma falha, nem de funcionamento, nem de pintura. Para isso funcionar bem, é importante durante a construção da casa, né, que você tenha o acompanhamento da engenharia, para que os vãos estejam na medida certa, porque elas chegam da fábrica já todas no tamanho e elas não aceitam ajuste. Ela, do jeito que ela vem, ela tem que encaixar. Essa porta aqui, para ser instalada aqui, a gente comprou ela da fábrica por R$2.000 cada porta. E aí a gente economiza a mão de obra do carpinteiro, a gente economiza a mão de obra do pintor, a gente economiza o material de pintura. Então é uma bela de uma solução para você ter padrão e para você ter racionalidade nos custos. E esse nível de acabamento é impossível de alcançar com o pessoal de obra, com os pintores. Aqui a gente vai entrando para a suíte master. Ela é uma suíte bastante ampla,
Ela já está toda pensada, né, para onde vai a mesa, para onde vai o móvel com a televisão, por isso que tem essa quantidade de pontos elétricos, ela vai receber a marcenaria ainda. E aqui é só o ambiente onde vai ficar a cama, porque atrás dessa parede aqui a gente tem o closet e o banheiro. Então é um quarto bastante amplo, ele está virado para frente da casa, tem uma varanda bastante confortável. É essa esquadria aqui, que é uma esquadria de alumínio, no mesmo padrão da casa. É uma esquadria que também tem, uma das folhas dela é uma folha com tela mosqueteiro, que a gente chama. Então você consegue deixar a porta aberta e com esta porta fechada você previne a entrada de inseto, de mosquito, pernilongo, mosquito da dengue. Essa esquadria também tem o que a gente chama de blackout embutido nela. A gente consegue abrir e fechar essa persiana só com o apertar de um botão. A gente conseguiria fechar, deixar o quarto todo escuro, deixar o quarto aberto, com a tela fechada, você tem ventilação. Então, uma esquadria super legal de usar na Suite Master. Um conjunto como esse aqui custa R$4.000 para ser instalado em cada quarto. Então, é um investimento que vale a pena porque gera essa facilidade no uso no quarto. Um outro ambiente aqui atrás, que é o ambiente de closet, pensado só para receber armário. A gente acaba aliviando o espaço da Suite Master, trazendo todos os armários para cá e integrado com o closet, a grande suíte, que é o elemento principal do andar de cima aqui da Suite Master. Então, duas cubas, uma bancada com o mesmo quartzo da escada, que é o mais branco que a gente consegue fazer para pedras, né? Então fica essa peça super clean, super moderna. Essa bancada, junto com essas cubas de sobrepor aqui, é uma peça que vai custar uns R$4.000 para ser instalada e dá essa leveza, essa sensação de modernidade pelo fato dela ser slim e pelo fato das cubas serem todas de sobrepor. Seguindo pelo banheiro, a gente tem um primeiro bloqueio de vidro, que é um primeiro box. É um box para um casal, a gente tem 2 chuveiros. Então, fechando aqui, a gente gerou os banhos através de 2 chuveiros. E ainda dentro dessa área de banho, a gente tem uma banheira super confortável, que é uma banheira para até 2 pessoas. É uma hidro, na verdade, é uma banheira que tem os motores de hidro. É um investimento de R$7.000 para se fazer e dá esse conforto, esse padrão ao casal. Como esse é um banheiro bastante confortável, bastante grande, uma das escolhas de acabamento que a gente acaba fazendo é a troca de especificação de material dentro do mesmo ambiente. Nessa área, a partir do box, a gente tem um tipo de revestimento, fora do box a gente vai ter outro tipo. Aqui dentro um revestimento claro, puxa muito para o branco e ele é todo canelado. Então são peças que geram um efeito quase que você não enxerga a emenda e gera esse efeito de volume, né, que a gente chama de caneladinho. Essa peça ou um revestimento de porcelanato, elas custam basicamente a mesma coisa. Então para aplicar isso ou para aplicar um porcelanato normal vai custar R$150 o metro. Se a gente reparar, eu saindo do box, a gente sai desse revestimento canelado para a parte externa do box, que tem um porcelanato também de bom padrão, de mercado, mas aí já mais para o cinza, com um desenho que busca trazer um pouco da rocha natural, né? O mesmo preço. Esse revestimento com R$150 o metro, você faz e instala. E gera esse efeito de troca de revestimento na medida em que você troca de ambiente, né? De uma área seca da sua suíte para uma área molhada. É uma solução super legal e que dá muito padrão para essa Suite Master. E essa casa agora está completando seu 12º mês, é uma casa que não teve nenhuma intercorrência de prazo. Se você quiser saber mais, quiser conhecer mais alguns detalhes, deixa pra gente aqui na descrição desse vídeo, ou se quiser que a Construtora Aliança também faça a sua própria casa, procure pela gente nos nossos canais que a gente vai até você e tenta fazer uma solução customizada para suas necessidades. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.